Eu não sei se esses delineados são irmãos, se eles são primos, amigos, desconhecidos. E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 7º vídeo do canal e hoje eu vou comentar o livro Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Sousa Bilhada, pela editora Tusquets. Esse livro é do ano passado, se eu não me engano ele é de outubro. Então vamos lá. É um livro com 9 contos em 200 páginas, o que dá uma média de 20 páginas por conto, o que é exatamente o contrário do problema do livro da semana passada, que foi o A Vestida, da Eliana Alves Cruz, que tinha 115 páginas e 15 contos. Então, esse aqui veio para mostrar o outro lado do desequilíbrio, ou seja, já adianto que esse livro tem o problema dos contos serem muito grandes. Mas, o que acontece? Esse livro é o livro da mesma autora do Parque das Irmãs Magníficas, que é um livro que eu já li, que é um livro que eu gostei bastante e que me levou a ler esse livro também. Eu falei, tudo novo que sai da Camila, eu tenho interesse em ler. E aí, quem me deu o Parque das Irmãs Magníficas foi minha amiga Alice Saturno, um beijo, que também é travesti. A Camila, para quem não sabe, é uma travesti argentina. E a Alice me deu um livro de presente, muito obrigado, mais uma vez. Ela é livreira lá no BH Shopping. E a Alice, ela foi no lançamento do Sou uma Tola por Te Querer, não é mesmo, Kiki? É verdade. E aí, a Alice foi lá, acho que São Paulo ou Rio de Janeiro, não lembro, de verdade, não tô lembrado qual cidade que era, mas conheceu a Camila, falou sobre como foi importante ler o Parque das Irmãs Magníficas, que foi um livro que salvou a vida dela. Eu acho que ela usou essas palavras, eu tô com medo de estar citando errado, assim, mas existe um vídeo desse momento, porque a Alice, acho que ela leu umas 5 vezes o Parque das Irmãs Magníficas. E então ela foi lá conhecer a autora e ela pegou o livro lá e já leu Sou uma Tola por Te Querer. E antes de eu ler, ela me avisou: esse livro, Adão, tem uns contos muito bons e uns contos meio duvidosos, assim, meio questionáveis e tal. Aí eu fiquei, tá, já fui ler o livro com essas expectativas mistas, assim. O que é uma coisa boa. Eu acho que para livro de contos você tem que ir com uma expectativa de que vai ter coisa boa e que vai ter coisa ruim. E aí você me pergunta, eu gostei desse livro? Então, mais ou menos. Eu diria que para mais. Se eu tivesse que escolher não gostei ou gostei, se a gente for binário nessa questão, eu vou falar que eu gostei. Eu acho que é uma coisa que tem um valor ali, não só, sei lá, no sentido literário, mas eu acho que mais vale a pena do que não vale. Apesar dos problemas que ele tem, que eu vou comentar melhor. E se eu recomendo, aí é mais complicado, porque o que eu acho? O Parque das Irmãs Magníficas, eu te recomendaria primeiro, da mesma autora. E se você gostar muito do Parque das Irmãs Magníficas, aí eu te recomendaria esse aqui. Mas se você não gostar tanto, se você achar legal, mas, sei lá, não gostar tanto, aí eu acho que você também não vai achar esse lá, essas coisas, vai ter... O que é? Obrigado. Vai ter... Enfim, se você não achar o Parque das Irmãs Magníficas lá, essas coisas, esse você também não vai achar lá, essas coisas, talvez pior. Mas não pior no sentido de ruim. Mas você vai achar basicamente o mesmo nível, porque eles inclusive compartilham similaridades, e eu vou comentar isso melhor. Então já vou para a parte com spoilers leves, porque já tá na hora no vídeo. Vamos lá. O primeiro aspecto que eu vou comentar, a primeira similaridade que os dois livros compartilham é o tom autobiográfico que eles trazem. O Parque das Irmãs Magníficas é basicamente a vivência da Camila se prostituindo num parque. É basicamente o convívio dela com as outras travestis e tal.
Tem um toque de realismo fantástico, que é uma coisa que eu amo. Que é uma coisa que eu amo, é o meu gênero literário favorito, realismo fantástico. Mas a Camila, quando ela traz o tom autobiográfico pro Sou uma Tola por Te Querer, isso me deixa feliz também, porque eu gosto de ler sobre essa vivência travesti, sobre as hipocrisias da sociedade em relação a isso, sobre as dores, sobre os amores, as felicidades. Mas também tem um problema que eu enxerguei nesse aspecto, porque alguns contos, eu não sei se... Eu tô bem a polícia dos contos, né? Eu não sei se parecia um pouco demais um relato da vida dela, se parecia uma crônica, se parecia até mesmo uma passagem do diário. O primeiro conto, dando um pequeno spoiler mais pesado, mas assim, também não é lá essas coisas, não é tão pesado. O primeiro conto ele fala sobre os pais dela, tipo, você descobre depois que são os pais dela, primeiro você só sabe que é um casal, basicamente. Mas assim, é meio complicado, porque na verdade eu não tenho certeza se são os pais dela. Parece que são, porque tem tantas similaridades com a história dela, inclusive, tipo, onde ela fez universidade, ela ter atuado um tempo. Tipo, se perdeu um porco. Se perdeu um pouco a ficção no negócio, de tanto que misturou com a autobiografia. Tem conto que eu não sei se é ela contando uma coisa que aconteceu com ela, ou se ela só tá contando do ponto de vista de outra travesti que tem muitas similaridades com ela. E aí eu fico tipo, tá, eu acho que minorias escreverem ficção é importante. Por quê? Porque a maioria dos livros, de qualquer minoria que seja, que fazem sucesso, a maioria é relatos do que essas pessoas sofreram. E eu gosto muito que a Camila fale que a sociedade não quer que ela escreva ficção. E eu quero que ela escreva ficção, não porque eu quero ser diferentão, mas porque é sobre isso, é sobre você escrever como qualquer autor. Não quero que você fale só sobre como foi viver isso ou aquilo, e passar por isso ou aquilo. Eu quero que você invente, que você seja criativo, que você tenha o direito de escrever sobre qualquer coisa com uma minoria. Igual sobre a questão de, sei lá, vai ter um painel num... O que você tá mexendo, Kiki? Psst. Voltando, o que eu tava falando era basicamente sobre as minorias, elas sentirem, e tá certo, né? Isso é o que acontece. Que quando tem algum painel, algum congresso, algum festival, elas só são chamadas basicamente para falar sobre elas mesmas. Elas não são chamadas para falar sobre temas gerais, elas só servem, entre muitas aspas, para essas pessoas que organizam esses eventos, para falar sobre os nichos que elas já estão dentro. E isso é extremamente prejudicial. Eu acho que na nossa sociedade, obviamente, existe muita gente que não tem uma amiga travesti, não conhece uma travesti, nunca conversou cara a cara com uma travesti, né, Kiki? É. E não sabe falar, tipo, não vai saber da vida daquela pessoa, o que que ela vive, a não ser que leia um livro, veja um vídeo, escute um podcast ou veja um TED Talk, sei lá. Mas isso também é prejudicial, porque não é só a partir de uma menção direta tipo, a situações vividas pela pessoa que você vai entender quem ela é. Se a pessoa comentar sobre tipo, a visão que essas pessoas têm, as minorias têm sobre outros temas, vai dizer, às vezes, muito mais do que se ela contar a história dela, assim. Vai mostrar muito mais sobre quem elas são, de fato. E é isso que a Camila fala, que essas pessoas não querem que eu escreva... Tipo, a sociedade não quer que eu escreva ficção, mas a gente quer, Camila, então vamos seguir com o vídeo. Outro aspecto que eu quero comentar é sobre o tamanho desses contos. Eles têm, em média, 20 páginas. Isso é um problema. Isso é um problema porque muitas vezes eu senti que os contos não estavam indo para lugar nenhum. E não chegaram em lugar nenhum mesmo, né? Que eles acharam um atalho, eles simplesmente... É aquela coisa que a pessoa vai escrevendo, aí escreve mais. Juro, muitas coisas não foram para lugar nenhum. E não é que ficou ruim.
Camila escreve bem, quero deixar bem claro isso. Ela escreve bem mesmo, mas é aquela coisa que você pergunta por que que a pessoa não editou, por que que a pessoa não cortou em algum momento. Eu não sei se ela soube finalizar alguns dos textos, alguns dos contos. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que é difícil finalizar livro, finalizar conto. Finalizar qualquer texto tem uma dificuldade de você amarrar tudo, prender e ainda ter uma potência para a pessoa não sentir que ficou um vazio. Ou que se ficar um vazio, que seja um vazio interessante. Mas é complicado, mas é uma coisa que incomoda nesse livro. Ele podia ter tido mais contos menores. Ai, é exatamente o contrário do vídeo da semana passada. Ai, Deus. Mas eu não sou a favor do equilíbrio em todos os casos. Eu acho que exageros fazem bem. Mas nesse caso, o livro da semana passada era muito curto, os contos eram muito curtos. E nesse livro, os contos eram muito longos. Então, vamos achar um meio termo aí, gente, porque não dá pra ficar lendo livros dentro livros dentro do livro. Eu senti que esse livro tem várias ideias. E isso não é uma coisa ruim, né? Porque muitos autores eles fazem isso. Eles escrevem um texto menor e depois desenvolvem um romance. Mas eu acho que aqui tem uns 3 livros da Camila que ela podia escrever, viu? Ela queria escrever mais. Ela queria escrever mais, inclusive, do que ela escreveu nos contos grandes. O que é um problema, né? Então escreve um livro mesmo, não escreve um conto. Eu acho, igual semana passada, eu também acho que esse é o primeiro livro de contos dela. O que sempre é complicado, né? Eu acho que eu tenho que parar de ler primeiros livros de contos das pessoas. Tô um pouco cansado já. Próximo tema. Ditadura. Uma coisa leve. Então, todos sabemos, eu não sei se vocês assistiram a Argentina 1985 recentemente, por causa do Oscar, mas eu não assisti, na verdade, só tô comentando porque a Argentina, ela teve uma ditadura e não teve uma anistia tal qual tivemos no Brasil. Mas, mesmo tendo essa punição a quem torturou e matou, é uma coisa que não impediu. Eu acho que a Camila dá um pouco essa mensagem. Ela dá uma mensagem também de como a perseguição a travestis nunca parou. Não parou nem no século XVII, sei lá. Desde que travesti existe, são perseguidas. E ela usa um arquétipo que eu acho interessante, ligeiramente. Foi um pouco repetitivo, porque os 2 últimos contos eram muito parecidos, mas sobre travestis serem as bruxas, tanto atuais, que eu acho que, sei lá, as bruxas que sobraram, mas também as bruxas desde sempre. Ai, que susto. Mas é uma coisa que não sei se ficou muito complicado. Eu acho que no último conto ficou bem trabalhado, porque era uma coisa sobre como as travestis elas têm que se isolar numa comunidade, e o Parque das Irmãs Magníficas elas tem esse aspecto bem fechado, assim, bem trabalhado, bem elaborado. Mas em outros momentos do livro eu sentia que essa coisa de perseguição, não negando que isso existe, mas parecia que, sei lá, não foi bem... não tô gostando de usar a palavra trabalhado, ou elaborado, ou desenvolvido, mas, não sei, não achei criativo o jeito que ela trouxe isso em outros momentos do livro. E, apesar de ser uma questão importante, eu sempre acho que é mais interessante não necessariamente fazer uma crítica ao que acontece, mas talvez propor soluções. O pouco que eu sei da vida mostra que acho que as pessoas estão mais interessadas em entender como que elas vão sair desse poço que a gente vive, assim. E acho que a Camila, ela tem... Não é que ela tem que dar essa resposta, não é sobre isso. Mas eu acho que ela tem ideias sobre como as pessoas podem agregar melhor ou conviver melhor com as travestis e serem mais abertas à ideia de que não são
anomalias sociais ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a Camila tem esse potencial. Eu digo isso porque eu vejo no livro que a Camila tem essa voz. E é isso que eu senti falta. Acho que eu consegui dizer de fato o que eu queria. E um último aspecto que eu queria comentar é que ela traz no último conto. Esse último conto ele é bem interessante. Ele tem, depois que eu acabei o livro, ele tem mexido mais comigo, é o que eu mais tenho pensado sobre. Mas esse último conto, ele fala sobre uma coisa muito real que a gente tem que pensar um pouco mais, na minha opinião, que é, as travestis, elas já têm uma expectativa de vida muito baixa, né? No Brasil é 35 anos, o que é basicamente metade da expectativa de vida da população em geral. E isso sem levar em conta questões de classe, questões de regionalidade, mas, além disso, existem travestis que elas conseguem, como é que fala? Prosperar, assim, conseguem alcançar coisas, tipo, ter sucesso, basicamente. É um conceito estranho falar o que é sucesso, mas enfim, conseguem comprar ter uma casa, ter uma família, ter um carro, sei lá, sabe? Esses bens mínimos e ter uma carreira, ter acesso às coisas. Mas a Camila fala nesse último conto, que eu já tô dando mais spoiler do que eu deveria, mas enfim, ela fala nesse último conto sobre o constante medo ou a constante ameaça de que tudo vai por água abaixo. E por que ela fala isso? Eu acho que tem uma relação com a ditadura, né? Porque a ditadura é isso, a qualquer momento tudo que você tem pode ser perdido, mas também no sentido de nos atentemos ao fato de que enquanto existe uma parcela da sociedade que odeia nós LGBTs, que quer que a gente morra, que fala isso abertamente e que tem poder, essas pessoas têm poder, elas têm recursos, elas têm dinheiro, enquanto isso estiver aí, a gente não pode esquecer que estamos ameaçados. As travestis muito mais do que nós, pessoas cis, mas de qualquer forma, isso sempre é uma ameaça. E viver com essa ameaça constante é uma coisa que psicologicamente te abala. Mas eu gosto que a Camila lembre isso, porque às vezes a gente esquece muito, tipo, a gente vê na sociedade mais gente, cada vez mais gente LGBT, até travestis inclusive, ganhando prêmios ou ganhando cargos melhores, mas não esquecer que existe uma parcela da população que pode tirar isso da gente a qualquer minuto e que é tudo doido, mas é doido com dinheiro, é doido com o governo, de certa forma, institucionalizado, institucionalizado não, calma. É o governo meio que do lado deles em várias ocasiões, depende um pouco do governo que a gente tá, né? Mas, no geral, nós não estamos tão protegidos assim e não demora 5 minutos para um doido sair com uma arma na rua e matar uma travesti, não é mesmo? A gente já, ainda mais se for preta, ainda mais se for pobre, existem vários outros indicativos, mas de qualquer forma, o que eu gosto é que a Camila não esquece disso. Ela é um caso de uma travesti que tem sucesso, que tem alcance, que tem recurso, tem dinheiro, eu diria, não sei se, assim, escrever não dá tanto dinheiro, mas ela fala de um lugar de privilégio e é bom que ela lembre que esse privilégio é muito frágil e isso não tá perto de mudar. Vamos falar dos spoilers pesados. Vou comentar contos específicos. Vamos lá. Bem, como o livro tem 9 contos, eu queria comentar 4, mas eu acho que já vai ser demais. Então eu vou comentar 3. O primeiro é o segundo conto do livro, que chama Não Fique Tempo Demais no Atoleiro. Ai, Deus, como é bom! Eu amei esse conto. E não é o meu conto favorito, porque tem outro que eu gostei mais. Mas esse conto, ele é um curta, sabe? Sabe quando você tá... Eu acho que grande comentador de contos,
eu acredito que um bom critério para falar se um conto é bom ou não é você conseguir visualizar um curta feito a partir dele. Eu acho que esse é um critério que, na minha cabeça, faz muito sentido. Se o conto consegue te passar o ambiente, os personagens, tem uma narrativa, se você consegue visualizar um curta-metragem na sua cabeça baseado naquele conto, eu acho que quer dizer que ele é bom. Quer dizer, talvez você consiga visualizar um curta ruim, né? Mas vocês entenderam, mais ou menos, o que eu quero dizer. E o Não Fique Tempo Demais na Toledo, além de ser lindo, ele é complexo. Os personagens, eles são bem trabalhados e eles não são óbvios. Eles não são arquétipos clássicos do tipo... É sobre uma família, então não é só tipo, a mãe cuidadosa. Não é sobre o pai agressivo. Não é sobre o filho LGBT, que é um pobre coitado. Não é só isso. Nossa, esse conto é... Eu queria ver um filme desse conto, talvez. Eu acho que seria interessante. As personagens, elas são contraditórias, sabe? Isso que é a vida. Por favor. Eu adorei. Esse vale super a pena. Nossa, esse eu tiro foto pra quem quiser, mando. Eu adorei. Talvez eu tô exagerando um pouco, mas na minha cabeça, tipo... Talvez eu tô exagerando um pouco, é ótimo, mas eu realmente gostei muito e esse foi mais fundo, assim. E aí vem o Sou Uma Tola Por Te Querer, se eu não me engano, ele tá no meio do livro, assim, que é o conto homônimo. E esse conto, esse é o que eu vou xingar dos spoilers pesados. Sou Uma Tola Por Te Querer, ele tem uma premissa um pouco estranha. Eu não sei se eu gostei. Que é duas travestis que elas moram em Nova York e que elas ficam muito amigas da Billie Holiday, a cantora. Que eu pesquisei e, assim, na pesquisa aparece muito sobre esse livro mesmo. Tipo, as pesquisas já estão enviesadas para dar esse livro como resultado. Mas eu não achei nada sobre a Billie Holiday ter alguma relação com travestis. Esse eu acredito que é pura ficção, o que é bom, porque pelo que eu entendi, a Camila falou assim, eu poderia ser a amiga da Billie Holiday se eu vivesse naquela época. Eu acho que a gente combinaria. Eu acho que a gente teria uma afinidade interessante. Acho que eu seria uma pessoa que seria boa para ela nos momentos de dificuldade, vice-versa. Eu acho que a gente encaixaria bem. Mas esse conto é enorme. Eu acho que ele tem umas 40 páginas. E, tipo, ele meio que vai pra lugar nenhum. Ele fecha. Ele fecha, mas é aquela coisa que você... Ele é meio enrolado, ele... Ai, dá uma preguicinha falar dele. E o que eu gostei também, além dele se perder, quer dizer, eu gostei que... Jesus, travei. Eu gostei de um negócio que a Camila colocou, e isso não é uma grande novidade, ao mesmo tempo que é. É porque não é incomum você ler um livro que fala, tipo, esse capítulo você pode escutar essa música enquanto você lê. Acho que o Caio Fernando Abreu faz isso, minha amiga Fernanda, que escreveu um livro, se eu não me engano, ela fazia isso em cada capítulo. Ou eu tô doido? Existe isso mesmo, Fernanda? Confirma aqui nos comentários, por favor. Mas nesse conto, a Camila ela fala assim, você pode escutar esse álbum inteiro enquanto você lê. Que é o álbum Lady in Satin, da Billie Holiday. E eu fui lá, coloquei, e realmente dava uma atmosfera, você escutava a voz da Billie, que é muito bonita. Mas, que veio aqui pra concordar comigo, porque eu escutei o álbum inteiro. Acho que se eu tivesse escutado... Porque a partir de um momento eu parei de escutar o álbum pra ler. Mas eu escutei um álbum inteiro que tinha tipo 1h10 e não tinha acabado o conto. É muito grande. Pra dar uma dimensão pra vocês do tamanho do negócio. Mas enfim, não é um conto de todo ruim, mas ele se perde bem. E aí eu queria comentar sobre ele, tanto por ser o conto com o nome do livro, e eu acho que é um nome muito bom de livro, apesar de spoiler. Esse é especificíssimo. O nome do livro, ele é baseado numa fala da Billie Holiday depois que ela transa
com a travesti, que é uma das amigas dela. Que ela fala, sou uma tola por te querer. E esse... Nossa, isso eu achei meio... Não gostei, achei... Sei lá, não encaixou no conto, na minha opinião. Eu achei meio... Não sei, achei estranho. No sentido de... A Billie, ela não tinha tido tanta afinidade, assim, pra falar isso, na minha opinião. Quer dizer, tanta intimidade. E... Sei lá, eu achei um pouco... piegas. Meio brega a Billie falar isso no ponto do conto que ela fala. Mas enfim. O último conto que eu vou comentar é porque eu selecionei 3 contos que dão uma dimensão do que o livro se trata, assim. Mas eu acho que eu vou comentar um quarto conto. Ó, o terceiro conto que eu vou comentar é o Mulher Tela. E esse conto é muito divertido. Ele é igual ler uma fofoca, assim. Nossa, ele é sobre uma travesti. Quer dizer, ou é uma mulher cis, agora... É sobre uma mulher, uma pessoa, que ela sai... eu acho que é uma mulher cis mesmo. Ela sai com homens gays, fingindo que é namorada deles. E ela, tipo... Ela vive disso, é um esquema dela. Tipo, eles pagam pra ela, são gays ricos, assim, gays de famílias abastadas. E eles pagam pra ela fingir ser a namorada deles durante um tempo. E, nossa, é muito divertido, Esse eu achei bem legal. Tem um livro que tem uma ideia que me lembra um pouco isso, e que eu ainda quero trazer aqui pro canal. Tô doido pra trazer esse livro para o canal. Mas... é muito divertido. Eu acho que foi o que eu mais gostei no sentido entretenimento. Foi o conto mais legal de ler. E eu vou comentar o quarto conto, eu não ia comentar, decidi agora, tudo ao vivo, aqui se faz ao vivo. É o último conto. O conto chama... Eu não anotei aqui, aí eu tenho que pegar. O conto chama Seis Tetas. Nossa, agora que eu peguei o nome, eu li o conto e no final que faz sentido o título e eu esqueci de conferir isso. Mas enfim, o Seis Tetas é sobre... basicamente uma distopia, uma distopia para as travestis, que a partir de algum momento um grupo da sociedade, não só as instituições, mas as instituições também não protegem elas, o governo, a polícia, qualquer coisa que seja, mas um grupo começa a perseguir elas e, tipo, matar mesmo. E elas têm que se isolar. E elas se isolam na natureza, assim. A natureza meio que protege elas. E a natureza, ao mesmo tempo, também machuca elas. E é uma coisa legal essa relação com a natureza que tem no conto. E elas vão meio que criar uma sociedade ali. E é um conto legal. Eu acho que esse conto é um dos que poderia virar livro e que seria interessante. Mas, de qualquer forma, eu não ia comentar sobre ele, então vai ficar um pouco superficial. É um conto que tem uma coisa bonita sobre o que a travesti coloca para fora, se ela... Tipo, sobre ela gerar vida, tem uma travesti que põe um ovo, tem uma travesti que fica grávida, e aí, tipo, é bem interessante essa, não metáfora, mas essa imagem, essa ideia que a Camila traz do que a travesti ela vai dar vida a. E é uma coisa tocante, assim, mas um pouco longo também. E que tem umas mortes nele que eu achei meio... não desnecessárias, mas meio... sei lá, acontecem de um jeito meio abrupto e meio besta, e são umas 3 que acontecem assim, ou 4, então fica um pouco... muita gente morrendo fácil, assim, na minha opinião. Mas, enfim, concluindo o vídeo. Se você quer ler uma travesti, se você nunca leu uma autora travesti, eu acho que super vale a pena você começar pela Camila Sossabilhada. Eu diria particularmente pelo Parque das Irmãs Magníficas, mas esse livro também vale a pena, em certo sentido. Eu já comentei o que ele tem de ruim, como ele se delonga. Mas, de qualquer forma, leia travestis, leia cada vez mais pessoas que não estão no seu convívio,
para que você possa criar mais empatia por elas. E não só empatia, mas você consiga se identificar com o que elas vivem. Porque essas pessoas existem e acho que já passou da hora de você reconhecer isso, talvez, né? Enfim, um beijo, vou ficar por aqui. Até quinta que vem. Tchau, gente.